Olá, meu querido irmão, minha querida irmã, graça e a paz do Senhor Jesus Cristo. Aqui é o pastor Gilvaldo e essa é a nossa Escola Bíblica Discipuladora, a Escola Bíblica da PIBAG, a Primeira Igreja Batista em Aguiarnópolis. Nós estamos aí trabalhando nesses tempos com vocês, um estudo muito amplo que a gente denominou de Panorama do Antigo Testamento. E nós já estudamos aí vários livros. Nós estamos, na verdade, finalizando esse estudo agora com os livros proféticos. Sei que vai demorar ainda pelo menos 3 meses para a gente finalizar estudando todos os livros proféticos, mas eu tenho certeza que se você acompanhou, está acompanhando, você está ficando uma pessoa especialista, conhecedora de muitos e muitos aspectos da palavra santa e viva do Senhor Jesus. Eu quero convidar você a acompanhar esse estudo até o final e a juntos nós estarmos aqui crescendo na palavra do Senhor Jesus Cristo. É um momento especial e nós queremos chamar a sua atenção, meu querido amigo, meu querido irmão, para que você se esforce cada vez mais no conhecimento da palavra viva do Senhor Jesus. Livro de Isaías é o nosso tema de hoje. Isaías, sim, esse livro fantástico, maravilhoso, com tantas lições, tantas coisas ricas e abençoadoras. Nós queríamos ainda, nesse início, estar agradecendo todos os irmãos, todas as irmãs que colaboram com seus dízimos e ofertas aqui na PIBAG. Sei que há uma promessa de Deus, de bênçãos, de livramentos para todos aqueles que dizimam e cooperam com a obra do Senhor. Se você ama a obra do Senhor, ama a PIBAG, está sendo abençoado, continue colaborando, continue contribuindo. Nós colocamos as 2 contas à disposição sua e que você possa se sentir à vontade, assim como presencialmente também contribuir com os nossos funcionamentos, com as nossas obras. Que Deus abençoe você e sua família e continue prosperando o seu trabalho, a obra das suas mãos, e que você não seja protegido, que o seu bolso não tenha nenhum furo, né? Às vezes a gente ganha, mas tem o bolso furado, a gente bota ali e guarda e de repente vem uma necessidade extra, pega o dinheiro da gente e deixa a gente sem nada. Deus abençoe que você seja protegido e guardado de tudo isso para a glória do Senhor Jesus. Nós vamos estudar o livro de Isaías e antes de nós começarmos, nós vamos orar. Nós vamos orar, vamos pedir a bênção de Deus sobre a nossa vida, nossa mente, porque só com a bênção de Deus é que a gente pode entender, né? Ler, todo mundo sabe. Entender é algo que vem, no caso da Bíblia, da revelação de Deus nos nossos corações. Só por Deus podemos entender a Bíblia. Então vamos orar nesse momento. Meu Deus e meu Pai, eu te louvo, Deus, por esse momento. E eu te peço, Deus, que o Senhor ajude, Deus, o irmão e a irmã a se concentrarem e a aprenderem não só daquilo que eu disser, mas daquilo que vem do Espírito Santo para o coração e a mente de cada um. Fortalece-nos com essa palavra e que nós possamos, ó Deus, ficar cada vez melhores, cada vez mais humildes e cada vez mais servos, porque é assim que o Senhor deseja de servos, assim que o Senhor busca servos, assim que o Senhor, ó Deus, se alegra com adoradores, com servos do Senhor Jesus. Então nós nos rendemos ao Senhor e pedimos a tua graça e a tua misericórdia sobre cada um de nós, especialmente nesse instante que separamos para ouvir a tua palavra, para ler a tua palavra e estudar a tua palavra. Em nome de Jesus, amém. Amém. Muito bom, meus amados irmãos. Livro de Isaías. Olha, fora os Salmos, né, que é uma coletânea, o livro de Isaías é o maior da Bíblia, né? Tem 66 capítulos, né? Então, um livro muito extenso, uma profecia bem ampla, que tem aí muitos e muitos aspectos para a nossa aprendizagem. Quem era Isaías? Isaías viveu no Reino do Sul, Judá, prega no Reino do Sul, mas é no seu tempo que se assiste o fim do Reino de Israel, o Reino do Norte. Tá?
Ele é um profeta que foi vocacionado bem jovem, era casado, teve filhos, pertencia a uma família sacerdotal e com influência na realeza. Então, provavelmente também tinha algum laço de parentesco com aqueles que serviam diretamente ali na família real de Judá. Tá? Isaías tinha uma personalidade firme, enérgica e resiliente, né? Ele não se abalava por qualquer coisa. Isso é uma característica fundamental dos que servem ao Senhor. Às vezes as pessoas servindo ao Senhor se desabam diante das dificuldades, diante das coisas que acontecem, né? Mas a gente permanecendo firme, Deus abençoa, Deus faz com que a gente cresça e então nós podemos, sem dúvida, transformar, né, como dizem os lemas, os para-choques de caminhão, transformar as pedras que atiram na gente em alicerces da nossa casa, da nossa edificação. Então, que você seja mais e mais resiliente, como foi o profeta Isaías. Durante seu ministério, Isaías atacou os reis, não as pessoas dos reis, mas os atos dos reis. Atacou os juízes, os sacerdotes, os fazendeiros, né? Aquilo que ele chamou das mulheres altivas, né? Que é aquelas mulheres que amavam o luxo, a vaidade, que estavam sempre se engrandecendo acima das demais, né? Isso é uma preocupação. Às vezes tem gente que é muito fútil, tudo dela é roupa, é calçado, é maquiagem, tudo que a pessoa só fala é lazer, é diversão, né? Só coisas, comprando só coisas de luxo, priorizando essas coisas de marca, né? E o crente deve ser sóbrio, o crente deve ser sóbrio. Não quer dizer que ele tem que ser feio, mal arrumado, que ele precisa ser assim alguém sem nenhuma beleza externa, não. Não, o crente tem que ser bonito, o crente tem que ser bem arrumado, mas a gente não deve viver para isso. Isso é a característica dessas mulheres altivas, que tem homens altivos também. Hoje em dia, cada vez mais, homens que só querem andar alinhadão, ajustadinho, todo bem arrumadinho, e gasta muito e gasta demais só na moda, né? Só nessas coisas, tá bom? Então, Isaías pregava contra tudo isso. Ele pregava contra as injustiças sociais, ele pregava contra as alianças políticas que tanto Israel fez quanto Judá fez. Ele denunciava essas alianças políticas, tipo assim, vocês estão confiando em homens e não em Deus. Tá? Então, Israel e Judá, dois reinos pequenos, ameaçados por gigantes. Então, quando eles eram ameaçados pela Babilônia, eles se aliavam com o Egito. Quando eles eram ameaçados por outro reino mais forte, se aliava ao inimigo daquele reino para dizer assim, olha, vamos ficar sob proteção, porque se a gente estiver sob proteção desse que é forte, o outro lá não vai ter coragem de nos atacar. E aí, meus queridos amigos, esses reis acreditavam nos homens mais do que em Deus para protegê-los, né? E isso pode se repetir ainda hoje, né? Das pessoas botarem muita confiança nas pessoas e não em Deus, né? Põe a sua confiança acima de tudo no Senhor, em Deus. Deus é quem nos protege, Deus é que nos dá um futuro, Deus é que vai nos guardar. A gente não depende de político, não depende de governo para que a gente se dê bem. É bom que a gente esteja em paz com todo mundo, né? Mas isso não deve ser o nosso principal foco, né? De fazer esse tipo de aliança, mas confiar em Deus. Também foi um motivo de muita pregação de Isaías a luta contra o culto idólatra e frio. Veja só, ele não pregava só contra os ídolos, mas às vezes tem gente que não adora ídolos, mas a sua adoração a Deus é fria, é sem sentimento,
é sem assim entrega, é só ritual, né? Só ritualística, tá? Então cuidado para que você não seja também uma pessoa fria diante de Deus, tá? Que a gente tem que ser uma pessoa fervorosa, nosso amor a Deus, nosso amor ao Senhor. Então os reis não ouviram nem a Deus, nem o seu profeta. Por isso eles vão ser atribulados, né? Então, durante o ministério de Isaías, ele não vai obter o relativo sucesso. Isso para nós é confortador. É confortador para nós ministros, para você que é um crente no Senhor Jesus. Não espere que tudo que você imagina que vai fazer o bem para as pessoas seja reconhecido pelas pessoas. Tá? Então, Isaías pregou e ninguém atendeu a sua pregação. E aí, minimizou a sua pregação. Ah, não, então eu vou deixar isso aí. Não, a nossa pregação é pelo Senhor e pela mensagem que levamos, e não pelas pessoas que as escutam. Se elas nos ouvem, se elas entendem e se elas praticam aquilo que a gente pregou, não é tão importante. Não é tão importante. Tá? Então, o mais importante é estarmos obedecendo e fazendo o que Deus mandou. Então, Isaías morreu martirizado, provavelmente pelo rei Manassés. A tradição diz que ele foi cerrado ao meio, então uma morte bem cruel, né? Mas o Senhor está sempre no controle das nossas vidas. A gente não deve temer a morte, meus queridos. A morte não é aquilo que vamos temer. Vamos temer o quem? É aquele que pode nos colocar no inferno, né? Então, não vamos temer a morte. A morte para o crente é a glória, é o paraíso, é a mansão celestial, é estar com Deus. Então, não vamos temer ser martirizados. Aliás, é um dom excelente a gente ser martirizado, sofrer por causa de Cristo. Em Mateus nos diz, bem-aventurados sois vós, Mateus 5, Sermão do Monte, quando vos injuriarem, perseguirem e mentindo, disserem todo mal contra vós por minha causa, exultai-vos e alegrai-vos, porque grande é o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vocês. Então, Isaías foi assim perseguido, e se nós formos perseguidos também, não devemos nos entristecer, mas nos alegrar de ser considerados como os profetas, como os discípulos, os apóstolos, como pessoas que servem ao Senhor Jesus. Né? Que glória, né? Então, Isaías tem alguns momentos assim que são importantes da vida de Isaías, que nós queríamos aqui dar uns toques aqui para os irmãos, só os destaques, na verdade, né? Como eu disse, o livro é muito grande, tem muita coisa ali, mas eu queria destacar de forma toda especial alguns aspectos. Primeiro, o chamado de Isaías. Tá? É interessante que podia ser lá no comecinho do livro, né? Mas ele está no capítulo 6, chamado de Isaías. Ele começa dizendo assim, no ano em que morreu o rei Uzias, né? O ano que morreu o rei Uzias, olha, era um momento difícil, um momento de turbulência, era um momento de emoção, né? de luto, tá? E um momento de incertezas políticas. Então, estava realmente um momento muito difícil. E, às vezes, quando tem momentos difíceis, as pessoas ficam sem ânimo, sem coragem para cultuar. Meu querido, meu amado, se você está passando um momento difícil e você está sem coragem para cultuar Deus, sem coragem para orar, eu não estou com cabeça para isso, eu vou dar a solução para você. Vá cultuar, vá adorar a Deus, porque lá você vai ser liberto dessas preocupações. Quando você começa a adorar, Deus se manifesta na sua vida e você supera essas dificuldades. Vou dizer uma coisa para você, você não vai nem lembrar disso. Quantas vezes já fui para a igreja com a cabeça quente de tantas preocupações e tantas situações, às vezes triste, magoado, e aí quando você chega na igreja e começa a cantar, começa a adorar, o Espírito Santo liberta a gente e a gente então
praticamente esquece daquilo tudo que a gente tenha passado, e quando você sai é uma nova pessoa, regenerada pelo Senhor Jesus. A adoração, meus queridos, é libertadora, a adoração é fantástica, a adoração ela faz você renascer, renovar. Tá? Adoração é ministração do Espírito Santo em nossas vidas. Então, o culto é essa oportunidade. Então, frequente a igreja, adore o Senhor, cante, se solte mesmo, e Deus vai fazer uma obra fantástica na sua vida. Então, o que aconteceu com Isaías? Ele estava no templo adorando, e ali Deus se manifestou. E uma coisa que nos diz aqui nesse texto é que ele é santo. Tanto na declaração dos anjos que estavam ali ao seu redor, como em tudo que cercava ali a Deus, né? A fumaça, o trono, né? O próprio fato de não se poder ver o rosto de Deus, né? O rosto coberto. Para que isso? Né? É por causa da santidade de Deus, que é tremenda, é grande, é maravilhosa. Agora, meus irmãos, embora Deus seja santo, Deus é perto, Deus se manifesta diante das necessidades que as pessoas passam, que as pessoas vivam, e Deus não está distante de nós, né? Não está distante de nós. Isaías disse assim: eu sou um pecador. Não era para Deus estar perto de mim, mas Deus está perto da gente. Eu sou um homem pecador e habito no meio de um povo pecador. Então, mas Deus está perto. Deus se manifesta, Deus se revela, Deus se faz aparecer, que a gente veja com os nossos olhos, né? Com os nossos sentidos. Então, amado, não, não imagine Deus, por Ele ser santo e por nós sermos pecadores, que Deus está distante da gente. Ele é o Deus Emanuel, está na revelação de Isaías. Ele é o Deus Emanuel, quer dizer Deus conosco. Deus conosco. Então, é maravilhoso esse pensamento. Bom, mas o fato de Deus ser santo e o homem pecador não pode ser ignorado. Então, o que acontece? O homem pecador é redimido. Nesse momento do chamado de Isaías, essa coisa que é importantíssimo, né? E dentro desse texto de Isaías 6, de 1 a 8, né, nós vamos ver aí que pelo menos 4 versículos são dedicados a essa remissão. A essa remissão. É o versículo 4, versículo 5, 6 e o 7. A remissão do profeta. Então, no versículo 4, ele diz, aliás, versículo 5, né? Ai de mim, pois sou perdido, sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. Então, amado, se a gente olhar com atenção, por termos de 8 versículos, 3 se referem a essa remissão, a gente vê que isso é uma coisa importante. Isso é uma coisa importante. Você está na presença de Deus, por mais que Deus esteja te procurando, você é um pecador, Deus está te procurando, Deus está perto de você, mas o fato da gente ser pecador não pode ser ignorado. Deus, Ele precisa redimir o homem, precisa nos redimir. Ele precisa atuar em nós para que a gente seja purificado. Senão, é como Isaías disse, eu estou perdido, eu vou morrer. Né? Na presença do Deus Santo, o pecado não sobrevive. E aí a remissão começa com a confissão. A confissão. Ninguém é grande diante de Deus sem confessar seus pecados. Ninguém é limpo diante do Senhor sem confessar os seus pecados. Então, a clareza de Deus é tão grande que ela vai revelar todos os nossos pecados. Então, esteja diante de Deus, a primeira coisa que você tem que fazer é confessar seus pecados. É confessar as suas fraquezas. Confessar o seu estado diante de Deus. Então, às vezes você diz assim, mas eu não sou assim tão pecador não, né? Meu querido, deixa Deus mostrar para tu ver, né? Tanto que às vezes a gente é pecador e a gente às vezes
está tão arrogantemente olhando para nós e achando eu sou uma pessoa de bem, enquanto que nós, na verdade, somos miseráveis pecadores. Deixa Deus revelar no teu coração e confessa diante do Senhor. Isaías podia ser considerado aqui um sacerdote, ele estava entrando no santo dos santos, ele tinha se purificado, ele tinha feito todos os rituais, tudo que era necessário que os homens fizessem para se purificar. Mas agora ele estava diante de Deus e ele percebe seu estado de pecador. E aí Deus manda um anjo, o anjo pega uma brasa viva, o anjo toca nos lábios de Isaías e diz: purificados estão os teus pecados. A tua iniquidade foi tirada e expiado o teu pecado. Versículo 7. Que maravilha esse texto. E ele é para mim também, ele é para você também, ele é para nós hoje. Deus pode tocar em nossas vidas, meus amados, e ele próprio, Jesus, é a brasa viva do altar que toca nos teus lábios, te purifica dos teus pecados, tira a tua iniquidade e faz você uma criatura perfeita na presença de Deus e assim podendo adorá-lo com todo o seu coração. Isso é maravilhoso. Agora, uma coisa curiosa nesse texto é Deus ter uma necessidade aqui que ele expõe no versículo 8. Pois disso ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei, quem há de ir por nós? Há uma necessidade de Deus. E a gente fica pensando assim: poxa, mas Deus é todo poderoso. Ele pode todas as coisas. Por que Deus tem uma necessidade que ele mesmo não supre? Porque é da vontade de Deus que a pregação aos homens seja algo feito por homens. Seja algo feito por homens, porque é necessário uma resposta de fé na nossa vida. Imagine se aparecesse um anjo diante do Senhor, de você. A gente fica quase sem opção, né? A gente vai acreditar. O anjo apareceu. Agora, essa é uma coisa que não é valorosa. Eu acreditar porque vi, acreditar porque eu ouvi, porque tive uma experiência de presença, de teofania, de presença de Deus assim, acompanhada pelos sentidos humanos. Agora, Jesus revelou: bem-aventurados os que não viram e creram. Quer dizer, felizes, abençoados os que não viram e creram. Os que não tiveram experiência sensorial e creram. E por isso que Deus precisa de pregadores, de gente que pregue a sua mensagem. Era muito fácil ele revelar, se mandar anjos, mas não é assim a vontade de Deus. Deus quer pessoas que tenham fé. Ele deseja que as pessoas tenham fé e não que aprendam sensorialmente pelos sentidos. Tá? Então, há uma necessidade missionária em Deus, de gente que pregue, de gente que se coloque como os que vão e vão anunciar. Então, Jesus diz: a quem enviarei? Aqui Deus diz: quem enviarei, quem há de ir por nós? Necessidade missionária de Deus é uma necessidade de amor, porque ele ama as pessoas e quer ver as pessoas desenvolverem na fé. Ele quer ver as pessoas acreditando, não porque viram, mas porque creem. Porque o coração deles está cheio de fé. Então, essa é uma proposição que você precisa aprender sobre o caráter de Deus, sobre como Deus se relaciona com a gente e como nós somos necessários na pregação do Evangelho. Que você é necessário na pregação do Evangelho. Se nós formos pessoas tocadas por Deus, purificadas por Deus, sejamos também como Isaías, que se dispôs, uma vez transformado, ele se dispôs. Deus diz: quem enviarei, quem há de ir por mim? Ele disse: eis-me aqui, envia-me a mim, eu vou, eu quero ser esse missionário, essa pessoa que prega, essa pessoa que está à disposição da geração, de gerar fé nas pessoas. Eu quero ir lá, eu quero falar. Então, meus amados, que você também tenha essa experiência de se relacionar com Deus e deixar Deus transformar a sua vida e de você se tornar
um servo missionário do Senhor Jesus. Bom, uma outra coisa que é de destaque em Isaías, agora a gente volta lá para o capítulo 1, e a gente vai fazer duas coisas, as prescrições de juízo e as soluções prescritas por Deus ao povo de Israel. Primeiro, vamos olhar as coisas que Deus diz que estão erradas no meio do povo. Olha, vocês estão errados. Qual é o primeiro erro que Deus aponta nas pessoas? O primeiro erro que ele aponta é o fato das pessoas não conhecerem. Falta de conhecimento. Já pregamos no outro estudo sobre Oséias, né? Ele diz, o meu povo erra por falta de conhecimento. E aqui, Isaías começa também dizendo isso. No capítulo 1, versículo 3, diz, o boi conhece o seu possuidor, o jumento conhece a manjedoura do seu dono, mas Israel não tem conhecimento. O meu povo não entende. O meu povo não entende. A falta de conhecimento. Meu amado, meu querido irmão, será que nós também não estamos sendo aplicados nesse juízo de Deus aqui? Deus está aqui como um médico olhando assim o paciente, e o paciente somos nós, e ele está dando diagnóstico. Olha, o teu problema é falta de conhecimento. Está aqui, vou botar aqui. O teu problema, assim como o médico faz o diagnóstico da doença em nós e passa o remédio, Deus está diagnosticando em nós a doença espiritual. E a doença espiritual é falta de conhecimento. Falta de conhecimento. E aí nós temos a solução aqui. A solução é a escola bíblica. A solução é aprender da palavra de Deus. A solução é buscar. A solução é ter realmente aquele envolvimento com o estudo da palavra de Deus. E olha, tem duas formas de estudar. Tem uma forma de estudar a Bíblia devocionalmente e tem a forma de estudar a Bíblia em busca de conhecimento da palavra de Deus. É diferente só de devocional. Devocional é como você está aí fazendo uma coisa de todo dia para viver. E o conhecimento é para crescer, para se fortalecer, tá bom? Então, que você possa crescer no conhecimento do Senhor Jesus. Isaías também denuncia as péssimas condições espirituais do povo de Deus. Vou repetir, as péssimas condições espirituais do povo de Deus. O povo vivia uma situação difícil. Olha como ele descreve aqui no capítulo 1, de 6 a 8. Ele diz assim, desde a planta do pé até a cabeça não há nele coisa sã, senão feridas e inchaços, chagas podres, não espremidas, nem ligadas, nem amolecidas com óleo. A vossa terra está assolada, as vossas cidades estão abrasadas pelo fogo. A vossa terra, os estranhos a devoram, e em vossa presença, e está como assolada, devastada, numa subversão de estranhos. E a filha de Sião é deixada como uma cabana na vinha, como uma choupana no pipinal, como uma cidade sitiada. A gente aqui quase ligado no Maranhão, né? A gente conhece aqui aquelas casas abandonadas, né? No meio do mato, né? O pessoal faz lá uma casa, quando ela está deteriorando, eles não consertam a casa, não. Eles fazem outra casa. Não compensa consertar a casa de palha, a casa de barro, né? Então eles constroem outra. Aquela casa fica abandonada. O pessoal chama ela de tapera. Tapera. Muitas e muitas pessoas, igrejas, podem ser um prédio bonito, mas às vezes são taperas. Taperas, não tem vida dentro delas, está acabada, está toda, né? Se chover, molha dentro. Tá? Qualquer situação ali dentro é afligido, virou morada de baratas, morada de calangos, né? Morada de lagartixas, morada de insetos, morcegos. Olha, tem gente que a vida está cheia de morcegos no seu interior, tá? Cheia de morcegos, aquelas coisas estranhas, né? E a gente precisa se libertar disso. Nós temos que renovar a nossa casa, amado. Renova a sua casa, renova a sua vida, renova a sua esperança, né? Outro problema, outro médico Jesus está te atendendo e ele está dando diagnóstico. Ele diz, olha, o
culto é hipócrita, não pode ser aceito. O culto é hipócrita. Que diagnóstico terrível, né? Que diagnóstico. É como se um cara estivesse diante do médico e diz: você tem um câncer maligno. Um câncer maligno. O culto hipócrita é um câncer maligno, né? E a palavra de Deus diz aqui, Isaías 1, de 11 até o 15, diz assim: de que me serve a mim a multidão dos vossos sacrifícios, diz o Senhor. Já estou farto dos holocaustos de carneiro, da gordura dos animais cevados, nem me agrado de sangue de bezerros, nem de cordeiros, nem de bodes. Quando vindes para comparecer perante mim, quem requereu isso das vossas mãos, que viesses a pisar nos meus átrios? Não continueis a trazer ofertas vãs, abominação, e as luas novas, e os sábados, e a convocação das assembleias. Não posso suportar iniquidade, nem mesmo a reunião solene. As vossas luas novas, as vossas solenidades, a minha alma as odeia, já me são pesadas, já estou cansado de as sofrer. Por isso, quando estendeis as vossas mãos, escondo de vós os meus olhos, e ainda que multipliqueis as vossas orações, não as ouvireis, porque as vossas mãos estão cheias de sangue. Que pesado, né? Que lapada estamos levando, meus amados. Olha o que diz esse capítulo, versículo 15. Escondo de vós os meus olhos, não ouvireis as vossas orações. Não ouvireis as vossas orações. E para que serve a oração se Deus não as ouve? Para que serve a gente se ajuntar na igreja se Deus tira os olhos de nós? Ah, meus amados, que situação dramática é essa, né? Que diagnóstico terrível. Além disso, meus amados, a vida espiritual de um povo reflete na vida social e na vida política de um povo. Na vida social e na vida política de um povo. Isaías, capítulo 1, de 21 em diante, diz: como se fez prostituta a cidade fiel. Ela estava cheia de retidão, a justiça habitava nela, mas agora homicidas. A tua prata tornou-se em escórias, o teu vinho se misturou com água. Os teus príncipes são rebeldes e companheiros de ladrões. Cada um deles ama as peitas e anda atrás das recompensas. Não fazem justiça ao órfão e não chega perante eles a causa da viúva. Olha só. Órfão e viúva referem-se a atender às necessidades das pessoas, né? Então, isso as autoridades daquela época não atendiam às necessidades das pessoas. Eles eram companheiros de ladrões e amavam as propinas, amavam o suborno. Meus queridos e meus amados, a gente sabe que existem muitas pessoas que decidem o que é certo e errado a partir de propina e suborno. A partir disso aqui que a palavra de Deus diz, as peitas, né? Você precisa estar de olho nessas coisas. A palavra de Deus nos diz aqui que a cidade se tornou lugar de homicidas. A escória, né? O que é a escória? A escória era o que sobrava depois que, né, o garimpeiro pega a prata, pega o ouro, e aí ele vai selecionando ali naquele cascalho o que é valioso, e aí o que sobra e ele joga fora é a escória. É a escória, é o que não presta. Tirou o que era precioso, o que não presta é a escória. E ele diz, é isso que está se tornando a sociedade, uma escória. Nós não dizemos isso para julgar ninguém, nós estamos falando que a palavra de Deus diagnosticou naquela época. Julgue você se hoje também não estamos assim. Tenha discernimento espiritual de Deus para saber se esses problemas aqui que a gente citou não nos afligem nos dias de hoje. Mas não tenha apenas esse sentimento triste do diagnóstico. Deus é o médico que diz o que está errado, mas também o médico que diz qual é o remédio.
Qual é o remédio? Meus amados, primeira coisa, Deus não vai deixar todo mundo se perder, não. Ainda que tenha... Aprenda uma coisa, olha, aprenda uma coisa, crente, não seja negativo de começar a generalizar. Ah, não tem ninguém bom hoje. Todo mundo é mau. Só tem coisa ruim no mundo. E aí, antigamente não era assim, mas agora está tudo errado. Igreja é tudo errado, pastor é tudo errado, crente é tudo errado. E aí o pessoal começa a generalizar. Não, tem um remanescente. O que é remanescente? Remanescente é aquele povo que permanece fiel. É aquele povo que ainda ouve a Deus, que ainda tem conhecimento de Deus. É um povo que ainda escuta Deus. Em Isaías 1,9 diz, se o Senhor dos Exércitos não nos tivesse deixado algum remanescente, seríamos como Sodoma, semelhantes a Gomorra. E foi totalmente destruída, mas nós não somos assim. Deus conserva os fiéis, Deus conserva o remanescente, Deus conserva pessoas que estão a serviço dele. Temos, no entanto, que ouvir o Senhor. Versículo 10 diz assim, ouvi a palavra do Senhor. Ouvi. Dai ouvidos à lei do nosso Deus. Para ser remanescente é ouvir o Senhor. Eu quero te desafiar, meu amado irmão, meu querido amigo. Escute o Senhor. Escute Deus. Pare um pouco e escute Deus. Escute Deus. Escute o Senhor. Verso 16 e 17 tem outro remédio. Pode ser esses remédios, meus queridos. Às vezes o remédio não é bom, remédio é ruim. Remédio é amargo, dói às vezes quando é uma injeção. E às vezes dói para tomar aquela injeção. Uma vez eu tomei 10 bezetacil. Pensa numa injeção que dói. E aí eu tomei para ficar bom. Tomei para ficar bom. Então você precisa tomar remédios amargos, remédios ruins, para ficar bom. Então veja só, versos 16 e 17. Lavai-vos, purificai-vos, tirai a maldade dos vossos atos de diante dos meus olhos. Cessai de fazer o mal, aprendei a fazer o bem, procurai o que é justo, ajudai o oprimido, fazei justiça ao órfão, tratai a causa da viúva. É um convite, meu querido, para que você se purifique, para que nós nos purifiquemos, para que nós nos apresentemos diante de Deus e aí a gente apresente diante dele um culto aceitável. Um culto aceitável. Lavai-vos, purificai-vos, aprendei a fazer o bem, procurai o que é justo, ajuda o órfão e a viúva. Vamos estar, meu irmão, nos posicionando para Deus agir. Às vezes a gente quer que Deus haja, né? Mas a gente não se põe no lugar para Deus agir. Deus pode transformá-lo, pode fazer de você uma pessoa totalmente diferente, mas é preciso que você se coloque no lugar. Se coloque no lugar. E colocar-se no lugar é ter humildade. Dizer assim, Senhor, eu não posso fazer a obra sozinho, mas pela graça do Senhor eu estou aqui. E eu me coloco diante do Senhor e peço que o Senhor faça a obra na minha vida. Há um convite em Isaías, convite para o perdão. Deus está pronto para perdoar. Isso está em todo Isaías, né? Não só aqui no capítulo 1. Então, um convite de perdão. Diz assim, vinde então, raciocinemos juntos, diz o Senhor. Ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a branca lã. Se tornarão como a branca lã. Meus queridos, alcance esse perdão do Senhor. Busque esse perdão, né? Raciocine junto com Deus. Não se apegue ao rancor, ao ódio, à mágoa, mas se coloque diante de Deus. Isso é tão libertador, é tão legal. E aí o verso 19, meus queridos, que é uma mensagem de bênção para você e para todos nós. Diz assim, se quiserdes e obedecerdes, comereis o bem dessa terra. Você quer ter uma vida feliz, desfrutando o bem da terra? Pois aqui está a resposta, se quiserdes e obedecerdes, comereis o bem dessa terra. Que alegria a gente servir ao Senhor que promete isso, que propõe isso para você.
Que nós procuremos, amados, ter uma grande experiência com Deus, que é santo, mas que se revela também estar bem perto da gente. Que essa experiência nos mude, nos molde, para nos tornar servos e servas do Senhor Jesus. Isaías 55, 6 e 7, diante de tantas mensagens que nós temos na palavra do Senhor, queria deixar essa para você, meu querido. Diz assim: buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Invocai-o enquanto está perto. Deixe o ímpio o seu caminho, o homem maligno os seus pensamentos. Se converta ao Senhor, que se compadecerá dele. Torne-se para o nosso Deus, porque grandioso é em perdoar. Vamos orar nesse instante? Eu quero realmente pedir que você, amado, que você, amada, tenha realmente um dia de reflexão na presença do Deus Altíssimo. Meu Deus e meu Pai, ó Deus de misericórdia, que revelas a Tua vontade aos nossos corações, para que nós estejamos nos ajustando à Tua vontade. Eu te peço, meu Deus, que agora, ó Deus, que ouvimos a Tua palavra, às vezes ela sendo dura e pesada, mas mesmo assim, ó Deus, é a palavra de bênção. Nós nos rendemos a ela e te pedimos, meu Deus, fortalece, ó Deus, fortalece, meu Pai, e ajuda para que a tua igreja seja cada vez mais santa, apresentada diante do Senhor como noiva preparada para se desposar do noivo, que é Jesus. Entregamos, ó Deus, as nossas vidas nas tuas mãos, pedimos misericórdia e paz, e que nos ajude, ó Deus, nessas lutas, ó Deus, em prol de estarmos, ó Deus, tornando cada vez melhores e melhores. No nome de Jesus eu agradeço, pedindo essas bênçãos. Amém e amém. Bom, Deus abençoe, meu querido e meu amado. Tenham todos um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite. E logo mais, amanhã, participe dos cultos, né? Participe dos nossos cultos. Temos culto sempre quarta, temos culto ao domingo, quarta às 19h30, domingo às 18h30, presencialmente, né? Esteja vindo com a sua família, você vai ser bem recebido aqui na PIBAG. Deus os abençoe, Deus possa fazer realmente a nossa vida cada vez mais feliz diante do nosso Pai. Em nome de Jesus, peço a bênção dele para a sua vida e a sua casa. Amém.